7 horas e 53 minutos. Vamos falar de saúde agora, inclusive da cura de um dos maiores ícones da cultura brasileira, a rainha do rock, Rita Lee, que está curada de um câncer no pulmão, hein? O Dr. Fernando Gomes vai explicar tudinho pra gente com a Stephanie Alves. Viva Rita Lee, Stephanie Alves! Viva a Rita Lee, viu, Rafael Colombo? Muito boa essa notícia da cura dela, né, doutor Fernando? Vamos falar disso já já. Com certeza. Vamos falar, Stephanie. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, Stephanie. É isso, mas não é com isso que a gente começa, tá? Enquanto isso, dá tempo de você mandar aquela mensagem, mandar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, sempre usando a hashtag Correspondente Médico lá pelo Twitter ou também no Instagram da CNN Brasil. Tô aqui de olho em tudo e vou trazer em tempo real aqui pra gente repercutir, né, doutor Fernando, essa boa notícia da nossa rainha do rock. Bom demais. Mas a gente começa o quadro Correspondente Médico falando de um outro assunto, um alerta feito pela ONU. Segundo a entidade, a população mundial está cada vez mais exposta à água contaminada por antibióticos. A ONU afirmou que a maioria dos antibióticos são descartados no meio ambiente de forma incorreta. O maior risco disso é que os micro-organismos expostos a esses antibióticos podem se adaptar e ir criando resistência. E aí as doenças vão ficando cada vez mais graves e mais difíceis de serem tratadas com esses medicamentos. Doutor Fernando, detalha pra gente esse alerta da ONU sobre o descarte de antibióticos. Bom, o que acontece é que 90% é feito desse descarte na natureza e a resistência aos antibióticos ela acaba representando um grande problema quando a gente fala de saúde pública. Mais de 1 milhão de mortes detectado isso no ano de 2019 e 10 milhões de mortes por ano projetado até 2050. E o descarte correto deve ser feito em postos de saúde, farmácias e supermercados. O grande problema, Stephanie, é que existem infecções causadas por bactérias, por fungos, por vírus, e os antibióticos ajudam e combatem no tratamento das pessoas que têm infecção por bactérias. Fungos também. O que ocorre? Se você tem um estímulo feito de maneira inadequada num ambiente onde não existe a doença, micro-organismos que são submetidos à interferência desse antibiótico, eles podem sofrer um processo de seleção natural. E com isso, nós podemos criar e propiciar o desenvolvimento de micro-organismos resistentes aos antibióticos que já existem, o que transforma o tratamento de infecções graves, muitas vezes difícil ou até mesmo impossível de se realizar. A gente sabe, doutor Fernando, que em muitos países, como é o caso do Brasil, a água encanada que chega na nossa residência, ela já é tratada. Mas isso pode não ser o suficiente para livrar dessas substâncias, dos antibióticos? Qual é o risco que a gente pode estar correndo em consumir essa água contaminada? O maior risco é que a gente não tem controle sobre isso, Stephanie. Então, se você, por exemplo, tem acesso a um antibiótico sem ter uma infecção que necessite desse tratamento, você está colocando para dentro do seu corpo físico e, sobretudo, para dentro do trato gastrointestinal, uma substância que vai interferir na sua flora. E, além disso, também vai selecionar bactérias que sejam resistentes à existência desse antibiótico. Por isso que é tão preocupante esse assunto. Como é que essa bactéria, né, esses micro-organismos vão se adaptando para ficar cada vez mais resistentes? Quando você lança um antibiótico, aquelas bactérias que são sensíveis, por exemplo, a determinada substância, elas podem ser eliminadas. Mas as outras que são resistentes, elas ganham mais força de proliferação. Por isso que é extremamente importante você fazer o diagnóstico preciso quando uma pessoa tem uma determinada infecção e, junto com um painel que a gente chama de antibiograma, selecionar qual é o medicamento adequado para tratar aquela infecção específica. Se você dá qualquer antibiótico ou você administra numa pessoa que tem uma infecção e você sequer sabe qual que é o agente, você está propiciando a seleção de bactérias específicas dentro desse corpo. E isso pode ser um problema muito grande, porque depois você fica sem recurso para tratar outras pessoas que tenham essa bactéria também. E aí é que fica, então, o papel da medicina de correr atrás desse prejuízo, de tentar criar outros medicamentos cada vez mais potentes para combater essas bactérias. Exato. Essa preocupação é tão grande que a gente tem dentro dos hospitais a comissão de infecção, geralmente presidida por infectologistas que constantemente fazem uma vigilância de como está sendo o padrão de prescrição de antibiótico dentro do hospital e se está sendo feita essa prescrição de forma adequada. Também não é à toa que a prescrição de qualquer antibiótico, ela precisa de uma receita especial, em que foi necessário existir uma consulta médica e, portanto, um médico precisou avaliar o paciente e prescrever.
para reduzir o uso indiscriminado. Agora, quando a gente fala de descarte, esse controle não existe, sobretudo também da indústria e os ambientes específicos onde isso deveria acontecer de uma forma correta. Quando a gente está falando do uso doméstico, a gente não tem controle sobre isso. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção nesse assunto, Stephanie. Então vamos lembrar, o doutor Fernando trouxe aqui o descarte correto em postos de saúde, farmácias e supermercados para nós que somos os usuários comuns. Sim, exato. Você imagina, se você tem ali um medicamento que sobrou, que ainda está biologicamente ativo, se você tem um lugar adequado para descartar e não simplesmente no vaso sanitário, na pia ou no lixo comum, você leva ele para esse ambiente. Fazendo uma analogia para uma coisa que já existe. Quando você pega, por exemplo, pilha e bateria, já existem postos específicos onde você vai e descarta porque existem substâncias químicas que podem fazer mal para a saúde dentro desses elementos. E a mesma coisa, o que a ONU chama atenção em relação a esse item da medicina que é o antibiótico. Antibiótico e outros medicamentos também, né, doutor Fernando? Sim. Vamos partir aqui para o nosso próximo assunto, para o roqueiro Rafael Colombo. Ficou feliz, né, com isso. Aliás, todos nós. Essa notícia foi comemorada por todos os fãs da música brasileira. A cantora Rita Lee, de 74 anos, está curada do câncer de pulmão. A informação foi divulgada pelo filho dela, o Beto Lee, nas redes sociais. Ele se disse emocionado com a cura da mãe e revelou que a artista encarou o tratamento com cabeça erguida, com vontade de lutar e de bom humor, como já é característica, aliás, da Rita Lee, né? Um dos maiores nomes da música, da história do rock brasileiro, Rita Lee foi diagnosticada com câncer primário no pulmão esquerdo em maio do ano passado e passou por sessões de imuno e radioterapia. E aí a gente vai aproveitar essa ótima notícia que deixou todos nós alegres para falar sobre esse tipo de câncer. Doutor Fernando, quais são as principais características do câncer de pulmão? É o segundo tipo de câncer mais prevalente até no nosso país, depois do câncer de pele do tipo não melanoma. Do ponto de vista de quadro clínico, Stephanie, pode surgir tosse, rouquidão, escarro com sangue, a gente chama isso de hemoptise, dor no peito, dificuldade para respirar, fraqueza e perda de peso. Perda de peso porque nada mais é do que uma síndrome consumptiva. Essas células que estão se dividindo de uma forma desordenada, elas consomem a energia do corpo e faz com que o indivíduo então perca peso, perca massa magra, perca gordura também. Então isso acaba sendo um quadro clínico que muitas vezes merece uma consulta ao médico e, obviamente, o diagnóstico precoce ele é muito favorável para que você estabeleça o tratamento adequado, aumentando assim a chance de cura. E esse é um câncer que tem cura, ainda mais quando a gente lembra, né? O caso da Rita Lee, ela tem 74 anos. Em pessoas de idade mais avançada, é possível a cura e é comum essa cura? É possível, a gente sabe que existe um grande trabalho a ser realizado, principalmente no processo diagnóstico e terapêutico. Existe uma grande correlação entre o câncer de pulmão e o consumo do tabaco, quer seja ele ativo ou passivo. E quando a gente fala primário, é porque ele de fato surgiu no pulmão. A gente não está falando de uma situação mais complicada, que é a existência de metástases. E, na verdade, o câncer não ter sido originado exatamente do alvéolo ou do pulmão propriamente dito. Feito o diagnóstico precoce e não existindo, por exemplo, a proliferação para linfonodos ou outros órgãos do corpo, e aí no caso eu me refiro ao espraiamento pelas metástases, você estabelecendo um tratamento precocemente e de uma forma adequada, você tem grande chance de controlar o problema e até mesmo de cura. Doutor Fernando, explica pra gente rapidamente como é esse tratamento que a Rita Lee se submeteu, né? A imuno e a radioterapia, são dois tratamentos diferentes. Sim, vamos lá. A radioterapia funciona da seguinte maneira, através de um método físico da radiação de uma forma organizada, as células que estão em processo de defesa de divisão anormal, que são as células cancerígenas, quando são submetidas a esse procedimento, elas têm, na verdade, a sua vida comprometida. E com isso você provoca morte celular dessas células cancerígenas. A imunoterapia, por sua vez, Stephanie, ela consiste no oferecimento de medicamentos, de substâncias que induzem o sistema imunológico a funcionar ainda melhor no combate contra essas células que são doentes. A gente sabe que o sistema imunológico no nosso corpo ele serve constantemente para combater infecções, ou seja, micro-organismos que entram no nosso corpo, então fungo, bactéria ou vírus, naturalmente, mas também para fazer todo dia uma varredura no material genético que acontece no nosso corpo todo e todas as células que fogem do padrão e começam a se multiplicar, o sistema imunológico vai lá e destrói. Então,
Teoricamente, todo dia a gente poderia ter um câncer surgindo no nosso corpo e o sistema imunológico nosso vai lá e faz o seu papel. Quando você usa a imunoterapia, você fortalece esse processo natural, ajudando então no combate da doença. Doutor Fernando, eu adoro quando a gente lança aí nas redes sociais, o pessoal volta com participação, com dúvida. O César Castro mandou aqui pelo nosso Twitter, #correspondente médico, a dúvida dele. O uso de cigarro eletrônico pode causar o câncer de pulmão, assim como o cigarro tradicional, que a gente sabe que é uma das principais causas também, né, doutor Fernando? O cigarro eletrônico é algo relativamente novo que provoca malefícios, ele pode provocar dependência, alteração comportamental, mas tem inúmeras substâncias que também podem provocar câncer de pulmão. A gente ainda não tem tempo suficiente para fazer uma análise comparativa, mas o que a gente sabe é que, independente do seu formato, o tabaco, principalmente consumido, pode provocar o câncer sim, e o cigarro eletrônico também não fica para trás. Tá respondida. Obrigada a você que participou. Obrigada também, doutor Fernando. Obrigado a você, pessoal, se cuidem e até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.